Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos continuar a atualização da playlist do Galpão de Avicultura de Corte segundo as novas normas da ABNT. Neste vídeo, iremos fazer a cotagem de portas e janelas. Vinheta. Muito bem, nessa série de vídeos eu estou refazendo a playlist do Galpão de Avicultura de Corte com base nas novas normas da ABNT. No vídeo anterior foi feita a cotagem da alvenaria. Vamos lá para o AutoCAD. Eu vou começar fazendo a cotagem da janela. Vou dar um zoom aqui na região do escritório. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada #cotas. A cota dessa esquadria eu vou fazer por meio de uma linha de chamada. Então vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio dessa linha de esquadria, clico, afasto o cursor, a partir desse ponto, arroba, eu vou subir 30 centímetros, 0.3, sinal de menor, como eu estou subindo o ângulo de 90 graus. Enter, Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no botão inserir, bloco, cota, esquadrias 1 para 50, clico, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nessa posição. É um bloco dinâmico, ele me pergunta a largura da esquadria. Essa janela ela tem 2,00 metros. A atenção é vírgula, não é ponto. Tab. A altura da esquadria 1,20. Tab. E a altura do peitoril 0,90 metros. Basta clicar em OK. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. Eu vou clicar aqui na extremidade da linha de chamada. Botão inserir novamente. E aí eu vou inserir o bloco legenda esquadria 1 para 50. Clico, cursor na área de desenho, vou deixar aqui nessa posição. A sigla da janela vai ser J maiúsculo 01. OK. Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, Ctrl, botão direito do mouse, vou escolher a opção quadrante e eu vou clicar aqui no primeiro quadrante. Eu vou mover esse bloco para essa extremidade que eu tenho aqui. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono a linha de chamada, o bloco cota esquadrias e o bloco legenda esquadrias, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, pode ser o meio dessa aresta ou, mais fácil, pode ser o meio da aresta de cima. Clico. E aí eu vou colando no meio dessas arestas sucessivas. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir um pouco o zoom. Vamos retornar lá para o início. Duplo clique nesse bloco. No lugar de J01, J02, OK. Duplo clique no bloco. No lugar de J01, J03, OK. Duplo clique no bloco cota esquadrias. No lugar de 2 metros, 1,50. No lugar de 1,20 m, 0,50. E no lugar de 0,90, 1,80. OK. Vamos continuar. Duplo clique nesse bloco. No lugar de J01, J04. OK. Duplo clique nesse bloco. No lugar de J01, J05. OK. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou dar um clique aqui à direita e um clique à esquerda, pegando o bloco legenda esquadrias, esquadrias 1 para 50 e a linha de chamada. Cuidado para não pegar elementos que não devem ser copiados. Vou clicar aqui nessa posição. Ponto base, vou clicar aqui nesse ponto, vamos diminuir o zoom. E aí eu vou clicar aqui no meio da linha de esquadria mais externa. Clico, Enter para finalizar o comando copiar. Comando mover, cursor na área de desenho. Selecione o bloco legenda esquadrias e o bloco cota esquadrias de cada uma das janelas. Posso, eventualmente, utilizar uma janela de seleção do tipo Crossing. Então, vou dar um clique à direita e um clique aqui à esquerda. Se eventualmente eu errar a seleção, selecionando, por exemplo, a janela, clico, não tem problema. Eu pressiono a tecla R de remover, Enter, e aí eu clico no bloco que eu desejo remover da seleção. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, pode ser essa extremidade aqui, que eu vou jogar para a extremidade de baixo. Vamos diminuir um pouco o zoom, vamos retornar lá para o início. Duplo clique nesse bloco.
No lugar de J01 é J06, ok? Duplo clique no próximo bloco. No lugar de J02, J07, ok? Duplo clique no bloco. No lugar de J03, J08, ok? Duplo clique no bloco. No lugar de J04, J09, ok? Duplo clique no bloco. No lugar de J05, J10. Atenção, não é J010, é J10, ok? Duplo clique no scroll do mouse, dá uma conferida se todas as cotas foram digitadas com 2 casas decimais e se todas as cotas estão com vírgula no lugar de ponto. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos fazer agora a cotagem das portas. Vamos começar aqui com a porta externa do escritório. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Botão inserir, bloco legenda esquadria 1/50, cursor na área de desenho. Eu quero que esse bloco fique no meio, mid 2, entre o meio do arco e a quina aqui da porta. Trata-se da porta P01, ok? Vamos colocar uma linha de chamada, então vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. Ctrl, botão direito do mouse, opção quadrante, e eu vou clicar aqui no terceiro quadrante. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 50 centímetros, 0,5, sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter, Enter para finalizar o comando linha. Botão inserir, e aí eu vou inserir o bloco cota esquadria 1/50. Cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção rotacionar, e aí eu vou dar uma rotação de 90 graus. Enter. Vou clicar aqui nesse ponto. Essa porta tem 0,80 metros de largura, 2,10 metros de altura e não tem peitoril, então se porta não preencher, basta dar OK. Confere se o sentido da escrita do bloco é o mesmo sentido da escrita das cotas, ou seja, de baixo para cima. Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui, que eu vou mover para a extremidade da linha de chamada. Se eu quiser, eu tenho a opção de não utilizar a linha de chamada, desfazer a rotação desse bloco e ligar ele diretamente aqui nessa posição. Vamos lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco legenda esquadrias, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o centro do bloco. Se o centro não aparecer, retorne com o cursor e passe o cursor novamente aqui pela circunferência. E aí eu vou clicar aqui na ferramenta o Snap Centro. Vamos diminuir o zoom. Eu quero que esse bloco fique no meio, mid 2, entre o meio do arco e a quina da porta. Enter para finalizar o comando copiar. Botão inserir, bloco cota esquadria 1/50, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nessa posição. Novamente a porta tem 0,80 metros de largura, tab, e 2,10 metros de altura. Basta clicar em OK, comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui, que eu vou ligar aqui nesse ponto. Eu posso pressionar Ctrl, botão direito do mouse e escolher a opção quadrante, ou então eu pouso o cursor no meio do bloco. A hora que a ferramenta Snap Center acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal até a interseção com a circunferência. Vou clicar aqui nesse ponto. Duplo clique no bloco. No lugar de P01 é P02. Ok? Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono os dois blocos, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio do bloco. Eu quero que todo esse conjunto fique no meio, mid 2, Enter, entre o meio do arco e a quina da porta. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no bloco. No lugar de P02 é P03, ok? Alternativamente, eu posso puxar uma linha de chamada aqui nesse sentido e colocar o bloco cotas esquadrias para baixo. Vai depender aí do estilo de cada um. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono esse bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio do bloco. Novamente, se a ferramenta Snap Meio não acender, pode utilizar Ctrl, botão direito do mouse e escolher a opção centro. E aí eu vou clicar aqui no centro do bloco. Vamos diminuir o zoom.
Eu quero que esse bloco fique no meio, MID2, Enter, entre o meio do arco e a quina da porta. Enter para finalizar o comando copiar, duplo clique no bloco, no lugar de P02 é a porta 04, ok? Vamos diminuir o zoom, comando copiar, cursor na área de desenho, vou copiar esse bloco aqui do escritório, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vai ser essa extremidade que eu tenho aqui, e aí eu vou colar aqui embaixo. Ctrl, botão direito do mouse, opção quadrante, e eu vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Enter eu chamo o comando copiar novamente, seleciona os dois blocos, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio desse bloco, e eu vou colar aqui no meio, MID2, entre o meio do arco e a quina aqui da porta. Enter para finalizar o comando copiar, duplo clique no bloco, no lugar de P04 é a porta 05, ok? Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco cota esquadria, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a extremidade de baixo do bloco, pouso o cursor no centro do círculo. A hora que a ferramenta ou Snap Center acender, eu caminho para cima em cima do rastreador de objetos vertical até a interseção com a circunferência. Esse é o momento de clicar. Alternativamente, eu posso puxar uma linha de chamada aqui nesse sentido e colocar o bloco cota esquadrias nesse sentido, ou então puxo uma linha de chamada para baixo e coloco o bloco cota esquadrias nesse sentido. Comando copiar novamente, cursor na área de desenho, seleciona os dois blocos, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu vou clicar aqui no meio desse bloco. Eu quero que esse conjunto fique no meio, MID2, Enter, entre o meio desse arco e a quina aqui da porta. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. Ficou aqui um pouco embolado com o pé dilúvio, então aqui nesse caso eu vou utilizar uma linha de chamada. Vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. Pouso o cursor no meio do bloco. A hora que a ferramenta ou o Snap Center acender, caminho para cima em cima do rastreador de objetos vertical. Ou então, Ctrl, botão direito do mouse, opção quadrante, vou clicar aqui no segundo quadrante. A partir desse ponto, arroba, eu vou subir 50 centímetros, 0,5, sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter. Enter para finalizar o comando linha. Posso apagar esse bloco aqui, delete, vamos diminuir o zoom, comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona esse bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade, que eu vou colar aqui na extremidade da porta do cômodo de lavagem. Enter para finalizar o comando copiar. Comando copiar novamente, cursor na área de desenho. Vamos selecionar o bloco cota esquadrias, a linha de chamada e o bloco legenda esquadria. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio desse bloco. Vamos diminuir o zoom. Eu quero que essa estrutura fique no meio, MID2, entre o meio do arco e a quina dessa porta. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique nesse bloco. No lugar de P04 é P05, ok? Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciona a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a extremidade de cima. Pouso o cursor no meio desse bloco. A hora que a ferramenta ou o Snap Center acender, caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. E eu vou clicar aqui nessa interseção. Comando mover novamente, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco cota esquadria, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a extremidade direita e eu vou colar aqui na extremidade da linha de chamada. Vamos corrigir a legenda, duplo clique no bloco. No lugar de P05 é o bloco P07. Ok? Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono esse bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade. Vamos diminuir o zoom. Vamos dar um zoom aqui nesse ponto. Pouso o cursor nessa extremidade. Caminha para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Pouso o cursor aqui nessa extremidade. Caminha para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos horizontal se acenda. Esse é o momento de clicar. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no bloco. No lugar de 0,80 é 1,80.
e no lugar de 2,10, 2,50. Ok? Comando copiar novamente, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base. Pouso o cursor no centro do bloco, caminha para a direita e clica na circunferência. Eu vou colar esse bloco exatamente aqui nessa extremidade. Enter para finalizar o comando copiar, duplo clique no bloco, no lugar de P07 é o bloco P08. Ok? Duplo clique no scroll do mouse, vamos lá para a porta de entrada do galpão. Aqui eu vou colocar uma linha de chamada, então comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio dessa linha de esquadria. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 30 centímetros, 0,3, sinal de menor. Como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. Enter para finalizar o comando linha. Vamos diminuir o zoom. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou copiar esses dois blocos que eu tenho aqui, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade, que eu vou colar aqui na extremidade dessa linha de chamada. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique nesse bloco. No lugar de 0,80, a largura da porta é de 2,00 metros, respeitando-se o número de duas casas decimais depois da vírgula. A altura da esquadria é de 2,50 metros. Ok? Duplo clique no bloco legenda esquadrias. No lugar de P05 é P09. Ok? Duplo clique no scroll do mouse. Para finalizar essa parte, eu preciso inserir o quadro com a relação de esquadrias. Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag tabelas. Expanda ribbon anotação. Confere se em estilo de tabela está tabela 1:50. Vou clicar aqui no botão tabela. Deixa marcado aqui especificar janela. Número de colunas são 7 colunas. Se aqui não tiver marcado, marca linha de dados e eu vou ter exatamente 14 linhas de dados. A minha primeira linha vai ser título, a segunda linha vai ser o cabeçalho e a partir da terceira linha eu vou ter as linhas de dados. Vamos dar OK. Vamos vir aqui para esse canto. Vou clicar aqui aproximadamente aqui no fim do eixo X. Clico e vou caminhar até aproximadamente 42 metros. Clico. No cabeçalho eu vou digitar o texto relação de esquadrias. Posso pressionar a tecla Tab. Na linha de título eu vou digitar legenda, Tab, esquadria, Tab, tipo, Tab, material, Tab, largura, espaço, entre parênteses, metro minúsculo, Tab, altura, espaço, entre parênteses, metros minúsculo, Tab, peitoril, espaço, entre parênteses, metros minúsculo, Tab. Aqui eu vou começar com a primeira janela, J01, vamos dar um zoom, vírgula, espaço, J02, Tab, janela, escritório, Tab, tipo de abrir. Se eu não quiser pressionar Tab, eu posso pressionar a setinha para a direita. Material Metalon. Largura 2,00. Atenção, é vírgula, não é ponto. Altura 1,20 e peitoril 0,90. Tab. Próxima janela J03. Janela banheiro masculino abreviado ponto. Tipo de janela máximo ar, Metalon. Largura 1,50, altura 0,50 e altura do peitoril 1,80. Tab. A terceira linha é parecida com a primeira, então vou pressionar a tecla ESC. Vou clicar aqui nesse ponto, mantendo o mouse pressionado e vou abrir uma janela selecionando todas essas células. Ctrl C. Posso clicar aqui nessa célula e pressionar Ctrl V. No lugar de J01 e J02, eu tenho J04 e J05. Duplo clique nesse ponto, mais um duplo clique. No lugar de janela, escritório, janela, cômodo, lavagem. Enter. Essas três linhas vão se repetir aqui embaixo. Clica aqui nesse ponto e eu vou abrir uma janela selecionando todas essas células. Ctrl C. Vamos subir um pouco a tabela. Vou clicar aqui nesse ponto. Ctrl V. Duplo clique. No lugar de J01
é J06 e no lugar de J02, J07. Setinha para o lado, duplo clique em escritório. No lugar de escritório eu vou digitar laboratório. Setinha para baixo, ESC, duplo clique nessa célula. No lugar de J03 eu tenho J08. Setinha para a direita, no lugar de masculino, feminino abreviado, ponto. Setinha para baixo, vou clicar aqui em J04 e J05, duplo clique. No lugar de J04, J09 e no lugar de J05, J10. Atenção, não é J010, é J10. Tab. No lugar de janela, cômodo, lavagem, janela, depósito. Tab. Vamos clicar aqui na célula de baixo, vamos subir um pouco a tabela, duplo clique. Aqui eu tenho P01, vírgula, espaço, P02, tab, porta, escritório, é uma porta simples, material é uma porta de prancheta, de madeira, com 0,80 metros de largura e 2,10 de altura. Não tem peitoril, então eu coloco um tracinho. Tab. Próxima porta, porta P03, tab, porta laboratório, também é uma porta simples de prancheta com 80 centímetros por 2,10, isso aqui depois eu copio. Setinha para baixo, setinha para a esquerda duas vezes. Porta P04, setinha para a direita, porta banheiro masculino abreviado, ponto, setinha para baixo e depois para a esquerda, porta 05, setinha para a direita, porta banheiro feminino abreviado, ponto, setinha para baixo e para a esquerda, porta 06, setinha para a direita, porta cômodo lavagem, vamos subir um pouco a tabela, setinha para baixo e para a esquerda, P07, setinha para a direita, porta depósito, setinha para baixo e para a esquerda, P08, porta entrada setor de apoio, setinha para baixo e para a esquerda, P09, setinha para a direita, porta entrada galpão. Enter. Vamos diminuir um pouco o zoom. Eu vou selecionar essas linhas que eu tenho aqui. Então vou clicar aqui nessa célula, clico aqui nesse ponto, mantenho o mouse pressionado e vou selecionando todas essas células que eu tenho aqui. Vamos diminuir um pouco o zoom. Vou clicar aqui nessa alça e aí eu vou clicar aqui nesse ponto no final da célula P07. ESC. Vamos clicar aqui nessa célula. Aqui é uma porta dupla. Setinha, ela é de metalon com 1,80 metros de largura e 2,50 de altura. Não tem peitoril, então coloca um tracinho. Vamos clicar aqui nesse ponto, clica e mantém o mouse pressionado e seleciona todas essas células. Vou clicar aqui nessa alça e vou jogar aqui para baixo. Duplo clique aqui no 1,80, no lugar de 1,80, 2,00. Enter. Está preenchida a tabela, agora eu preciso fazer a formatação. Então vou observar em cada coluna qual é o maior conjunto de texto que eu tenho. Então aqui na primeira coluna, legenda é o maior texto que eu tenho. Então vou selecionar essa célula, clico aqui nessa alça e vou diminuindo. Muito cuidado com a ferramenta OSNAP que está aparecendo aqui em cima. Se ela estiver atrapalhando, basta aumentar o zoom. Eu vou clicar aqui nesse ponto e vou ajustando aos poucos. Vamos voltar um pouco para trás. Vamos dar uma olhada na segunda coluna. A maior palavra é porta, entrada, setor de apoio. Então vou clicar aqui nessa célula e vamos ajustar. Mais um pouco. Vamos diminuir o zoom. Aqui na terceira coluna, o maior texto é máximo ar. Clico nessa célula. Vamos diminuir um pouco o tamanho. Novamente, cuidado com a ferramenta OSNAP. Aqui nessa coluna, a maior palavra é material. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir. Foi muito. Vamos dar o zoom para sair da ferramenta OSNAP. Aqui eu vou deixar largura e metro em duas linhas. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir. Foi muito. Vamos retornar. Vamos dar o zoom. Vamos clicar aqui em altura. Vamos reduzir. Peitoril. Também vamos dar uma diminuída. ESC. Vamos diminuir o zoom.
Confere se as células de dados estão todas elas com uma única linha de texto. Vou clicar aqui para selecionar a tabela. Vou clicar aqui nessa célula. Clica aqui nessa alça. E aí eu começo a movimentar para cima para reduzir o tamanho dessa tabela e ela fazer o autoajuste. Posso clicar aqui nesse ponto. A tabela agora foi autoajustada. Vou clicar aqui nesse ponto, manter pressionado e vou selecionar todas essas células que eu tenho aqui. No lugar de centro do meio, eu vou escolher a opção esquerda do meio. E aí eu corrijo o alinhamento dessas células. ESC, duplo clique no scroll do mouse. Posso vir aqui no botão salvar como e salvar esse arquivo como avicultura corte 04. Basta clicar em salvar. Muito bem, com isso nós finalizamos o processo de cotagem das esquadrias da planta baixa do galpão de avicultura de corte. No próximo vídeo, iremos continuar o processo de anotação. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!